Eu comecei domingo passado uma série de reflexões a respeito do Natal e o tema que eu dei, Natal para um mundo exausto. Um mundo exausto, que é o nosso. Nosso mundo é exausto, nosso mundo tem bastante desafios emocionais, né? E hoje, o que eu vou falar tem a ver com um outro aspecto da exaustão desse mundo, que é a solidão. A gente vive num mundo solitário e é uma contradição porque nós nunca tivemos tanta gente habitando o planeta Terra, nunca na história da humanidade, nunca tivemos tanta gente habitando o planeta Terra, e ao mesmo tempo um sentimento de solidão enorme. Em maio de 2023, ano passado, o cirurgião-geral das Nações Unidas divulgou um relatório sobre uma epidemia que cresceu silenciosamente no país durante décadas. Alguém poderia dizer, poxa, 2023 tem a ver com pandemia, mas é um trabalho de décadas. O nome desse cirurgião é Vivek Murthy. E ele declarou que os americanos se sentem solitários muito mais do que o habitual, e isso representa uma ameaça ao bem-estar físico e emocional, além de ser um enorme problema de saúde pública. Vocês já assistiram uma série da Netflix das Zonas Azuis? Alguém assistiu essa série? Cara, recomendo muito. É muito legal, maneira de ver, boa. Zona Azul. É isso, né? Zona Azul. É. O que é muito interessante nessa série? O Reino Unido, Japão e alguns outros países perceberam que as pessoas estavam vivendo de maneira muito solitária, especialmente aqueles países que têm muitos idosos. O Brasil está numa transição agora para se tornar um país mais idoso e menos jovem. Eu acho que esses sintomas da solidão eles vão aparecer cada vez mais. Mas esse médico, eu até botei entre aspas a frase dele para não errar, ele diz o seguinte: o impacto na mortalidade de estar social desconectado é semelhante ao fumar 15 cigarros por dia. Ele está dizendo que a solidão, esse sentimento, é tão ruim para a pessoa como alguém que fuma 15 cigarros por dia, comparou o médico que tem como função ser o principal porta-voz dos problemas de saúde do país e também dirigir um corpo de médicos do exército norte-americano. Aí eu fiquei pensando, bom, Estados Unidos. E aqui na América Latina, no Brasil, que a gente fala que é o país do futebol, do samba, que a gente é super feliz, que tem praia, é um país solar, tropical. Pois é. E aí ele continua a pesquisa mostrando que esse não é um problema só dos Estados Unidos. Ele fala que na América Latina, os países também estão sendo afetados pela solidão. E ele revelou que, no Brasil, 36% dos entrevistados disseram se sentir sozinhos. 36% dos entrevistados, que era um número de pouco mais de 15 mil pessoas, para fazer uma amostragem, né? Então, sim, a gente vive num mundo solitário. A solidão, ela é um problema atual, né? Isso tem a ver com uma série de questões. A gente tem cada vez menos filhos, isso muda a dinâmica da relação familiar. A gente tem cada vez menos comunidades e a gente tem cada vez mais centros de entretenimento. Estádio de futebol, show, uma série de coisas. Só que o problema desse centro de entretenimento é que você vai, consome e vai embora. Não cria vínculos profundos e duradouros e regulares, né? Então a gente vive num mundo solitário. Só que, para nós que lemos a Bíblia, Deus não é solidão. Essa é uma frase que você tem que gravar para sempre. Deus não é solidão. Deus é comunidade. Quando a gente fala de Deus, na terça-feira aqui a gente estava conversando sobre isso, né? Que Deus é trindade. Deus é uma relação de Pai, Filho e Espírito Santo. Deus é uma comunidade. A gente pensa em Deus como sendo uma comunidade, uma relação do Pai, do Filho e do Espírito Santo, uma comunhão, um relacionamento. E
quando a gente olha para a história da Bíblia Sagrada, hoje, vocês sabem, eu não assisto pregação, não assisto vídeo de pregador, de evangélico, de religioso. Eu fiz isso durante muito tempo, na época da pós-graduação, porque a minha pós-graduação foi em exegese e também em pregação, né? E eu assistia muita para pensar a pregação, dinâmica, roteiro, aquela coisa toda. Beleza. O que acontece? Hoje, a maioria dos pregadores, eles falam, por exemplo, de Davi, falam de Josué, falam de Jesus, sem trazer a importância do aspecto comunitário. Tudo é de Deus diretamente para mim, sem nenhum impacto nas minhas relações, da minha dinâmica comunitária. Então, esses pregadores coaching, que têm dinâmicas motivacionais, que falam para você, trazendo motivação para o indivíduo, sem trazer a dinâmica dos aspectos comunitários. E isso é um problema porque quando a gente lê a Bíblia Sagrada, a gente tem ali a história de homens e mulheres que andaram com Deus, certo? A Bíblia não é um livro autobiográfico de Deus. Não há na Bíblia Sagrada, dentro desses 66 livros, o livro de Deus. Não tem Deus se apresentando. Como é que o ser humano conhece Deus? Por meio das pessoas que se relacionaram com Ele. Então, toda a dinâmica de quem Deus é passa pela relação. Abraão fala de Deus por conta de uma relação que Abraão teve com Deus. Moisés fala de Deus por conta de uma relação que Moisés teve de Deus. Então, se a gente ler a Bíblia direitinho, a gente vai entender que Deus, ele sempre é conhecido por meio da relação com alguém e que sempre se desdobra num povo. Você não vai encontrar um personagem na Bíblia vivendo de maneira isolada e numa experiência altamente individualista. A experiência com Deus é uma experiência de povo, comunitária, coletiva. E por quê? Porque Deus é comunidade. Segundo o relato bíblico, quando Deus resolveu criar o ser humano, alguém que fosse a sua imagem e semelhança, e no hebraico a expressão é tselem demut, que é uma sombra de quem ele é, um reflexo de quem ele é, ele não cria um indivíduo unitário, ele cria um casal. Ele cria uma pequena comunidade com a potência de se tornar uma grande família e uma grande comunidade. Então, se a gente lê bem o relato bíblico, você vai perceber que a Bíblia o tempo todo fala de comunidade, de relação, né? E aí é muito interessante porque eu estou nesse período natalino, digamos assim, refletindo sobre aquelas passagens que falam a respeito do nascimento de Jesus. Desse primeiro momento, né? E aí hoje eu quero ler com vocês talvez o ápice dessa história de Deus se colocando em relação à humanidade, de Deus resolvendo se relacionar, que acontece na encarnação de Jesus. Quando Jesus vem ao mundo, encarna na história, Deus não está só anunciando que o filho dele nasceu. Ele está se colocando numa relação direta com todas as pessoas. E aí o texto que eu vou ler está em Mateus, capítulo 1, verso 21 ao 23. Se vocês quiserem acompanhar aí, na Bíblia de vocês, Mateus, capítulo 1, verso 21 ao 23, que diz assim: Tudo isso aconteceu para cumprir o que o Senhor tinha dito por meio do profeta. Vejam, a virgem ficará grávida, ela dará à luz um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. E o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Percebam que... Tá bom, vai lá. Não, acho que uma pessoa está suficiente, gente. Não precisa de tanta gente, não. É só um vento, vai quebrar. Mas... Vamos lá. Então, quando a gente fala sobre o nome de Jesus, ele vai se chamar Emanuel. E é muito interessante essa expressão que é Deus
conosco, Deus com a gente, Deus se revelando e vivendo entre nós. Bom, se a gente vive nesse mundo exausto, desconectado, pouco vinculado, pouco comunitário e muito individualista, eu acho que quando a gente pensa na presença de Jesus conosco, esse Deus Emanuel, eu quero pensar com vocês que essa presença de Jesus, ela é uma presença em pelo menos 3 dimensões. Essa presença de Jesus é uma presença em pelo menos 3 dimensões. Porque qualquer pessoa aqui teria uma dificuldade enorme de falar o seguinte: Jesus está entre nós. As pessoas falam isso. Como é que ele está entre nós? Como é que ele está aqui no meio da gente? Como é que Deus está no meio de nós? Como é que Deus está presente entre nós? Alguém pode tocar? Alguém pode ver? Alguém pode conversar diretamente? Se você for bem sincero, se não tiver num surto psicótico, com certeza você vai dizer: não tem como. É impossível. Então, que presença é essa que nos acompanha, que nos interpela, que anda com a gente? Como é que Deus está conosco de verdade? Como é que Deus está entre nós de verdade? Porque essa é a grande pergunta. Deus está presente. Presente como? Aonde? Em quê? No quê? E aí, se de fato Jesus é o Deus Emanuel, o Deus conosco, isso precisa de explicações. Porque talvez se você vivesse há 2000 anos atrás, você poderia dizer: bom, Jesus é o Emanuel porque ele está ali na esquina conversando com Pedro, Tiago e João, eu posso ir lá, tocar nele, conversar com ele, tal. Só que hoje, 2000 anos depois que ele viveu, morreu, ressuscitou, não há mais essa possibilidade. Ninguém pode chegar a Jesus diretamente. Então, como é que ele se faz presente entre nós hoje? E aí eu vou oferecer 3 respostas para essa presença de Deus, essa presença de Cristo, de Jesus, entre nós. Eu diria que ela tem 3 dimensões. A primeira dimensão que eu vou colocar da presença de Jesus é que ele está sobre nós. Sobre nós. Essa foi a melhor expressão que eu encontrei, mas eu vou tentar explicar o que é isso aqui. A tradição franciscana da Igreja Católica, ela tem uma ideia bastante interessante a respeito da presença de Cristo. Ela diz que a criação é a primeira Bíblia e existiu por cerca de 13,7 bilhões de anos antes da segunda Bíblia a ser escrita. Isso significa que todo o universo, tudo que existe, a criação, o mundo, o planeta, o cosmos, o universo, as galáxias, as dimensões, e se tiver outras dimensões, tudo isso está preenchido da glória de Deus. Tudo, absolutamente tudo. Absolutamente tudo está cheio da presença e da glória de Deus. Não há um átomo desse universo que não esteja permeado da presença de Deus. Não existe. O que significa dizer que quando Deus encarna na história, por meio de Cristo, nós estamos vendo como se fosse uma semente que acabou de brotar, aparecendo de maneira visível para fora da terra. A encarnação de Cristo é esse mistério de Deus se tornando parte do mundo visível, de Deus se tornando parte da história. Cristo é esse modelo primordial, esse Logos universal, esse verbo eterno de Deus, em que tudo o que existe, existe por meio de Cristo. Tudo o que existe, existe por meio dele. A Bíblia diz que nada do que existe, nada do que vemos, existe fora de Cristo. E isso já é uma mudança radical na nossa cabeça. Porque a gente pensa que tem um monte de coisa que existe fora de Cristo. E o que a Bíblia diz é que tudo o que é visto, é visível, foi criado por meio dele, para ele e para a glória dele. Então, tudo isso aqui, esse espaço que a gente está, digamos assim, em Deus. Está mergulhado em Deus.
E aí, deixa eu mexer um pouco mais na sua teologia e pensar um pouco mais com você algumas coisas. Boa parte da teologia cristã, ao longo desses 2000 anos, pensam Deus com as lógicas do mundo greco-romano. Vai dizer assim, poxa, Herbert, 11 da manhã, você me falando que... Vamos lá. O que a gente chama de teologia nada mais é do que uma adaptação do método filosófico greco-romano aplicado ao cristianismo. Isso é teologia. Jesus nunca teve uma escola teológica. O Antigo Testamento não tem uma escola teológica. Teologia, calvinista, arminiano, batista, metodista, presbiteriano, luterano, liberal, conservador. Isso é uma adaptação do método filosófico aplicado a Deus. Qualquer livro de teologia que você vai ler começa: quem é Deus? Deus é onipotente, onisciente, onipresente. Filosofia grega. Quem é Zeus? Zeus é onipotente, onisciente, onipresente. Mesma coisa. Adaptado agora a uma lógica e a uma mentalidade cristã. Qual é o problema disso? As lógicas da divindade greco-romana eram lógicas de poder. Onde está Zeus, por exemplo? O deus do panteão grego. Zeus, ele está no céu, acima de tudo e todos, e tem o poder e governa sobre o mundo dos homens. Zeus. Hades governa sobre o mundo dos mortos e o Poseidon governa sobre os mares. Cada deus tem um território em que ele governa. Tem uma jurisdição que ele manda. O cristianismo, e agora eu estou falando do cristianismo como movimento da história, um movimento religioso, adaptando essa mentalidade toda greco-romana, fez com que Deus, que a gente olha em Jesus, se tornasse também um símbolo de poder. Não é à toa que no quarto século, quando os bispos imperadores, ou como diz um teólogo chamado Franz Rinkelammet, os bispos imperializados, vão falar sobre Deus, uma palavra que Jesus quase não usa, aparece repetidas vezes no credo de Nicéia. Creio em Deus Pai, Pantocratos, Todo-Poderoso. A palavra Todo-Poderoso se repete no credo apostólico mais vezes, talvez, do que a Bíblia Sagrada toda, falando de Deus. Porque Deus se tornou um símbolo de poder. Deus é Todo-Poderoso. E isso, quando aplicado à vida prática, as principais tradições cristãs vão começar a pensar em Deus como alguém que está acima de tudo e acima de todos. Aí você, por exemplo, tem um candidato político que usa esse jargão, Deus acima de tudo. Porque não é dele. As igrejas cristãs usam isso, Deus acima de tudo. A lógica é que eu estou aqui abaixo e acima é acima numa relação de poder. Deus está acima de tudo. Deus é maior do que tudo. Deus está além de tudo. No sentido de Deus é ser mais poderoso, e o acima é no sentido de poder e força. Deus tem mais poder e mais força do que eu. Para usar uma analogia, é como se fosse uma criança de 2 anos de idade tendo que lidar com um adulto de 40 anos de idade. Em relação à criança, o adulto está acima, ele é mais poderoso, ele é maior, tem mais força. Então, a nossa teologia criou um Deus que tem uma distância de poder e de força. Deus acima, Deus maior, mais poderoso. E não é à toa que quando, acho que foi terça-feira ou domingo passado, eu perguntei, quando a gente pergunta sobre Deus, o que vem à sua cabeça? Um homem de barba branca, velho, sentado no trono, todo poderoso. Essa é a nossa lógica. Só que o que a Bíblia nos apresenta não é que Deus está acima. O que a Bíblia diz é que Deus, ele é aquele que preenche e em que tudo está contido.
Não é no sentido de alguém que é mais poderoso está num trono lá distante. Deus é alguém em que todos nós estamos mergulhados nele, imersos nele. Por exemplo, o ar que a gente respira, a gente não está vendo. Mas o planeta Terra inteiro está, para fazer uma analogia, mergulhado nesse oxigênio. Depende dele. É dependente absolutamente dele. Você sabendo disso ou não, você crendo nisso ou não, você depende do oxigênio para existir. Então, você está existindo nele e nunca separado dele. Deus, ele não tem lugar físico. Deus, ele não tem lugar geográfico. Deus, a Bíblia diz que é espírito. Espírito. E habita em luz inacessível. Então, quando a gente fala de Deus, isso significa que todos nós somos uma pequena gota nesse oceano, que é Deus. Deus é esse grande universo, esse grande mar no qual a gente está inserido. Algumas pessoas têm consciência disso e vivem a vida a partir disso. Outras pessoas não têm consciência disso e não vivem a partir disso. Algumas pessoas têm consciência e vivem acordados para essa realidade, enquanto outras pessoas vivem absolutamente alienados. Significa dizer que Deus, ele não está acima no sentido da distância. Deus é em quem nós existimos. E aí tem uma mística muito interessante que ela diz o seguinte: a Terra, o mundo real, está abarrotado de céu. E todo arbusto comum está em chamas com Deus, mas apenas aqueles que tiram os sapatos podem perceber isso. O que ela está dizendo? A mesma afirmação que está lá em Atos 17, 24. Alguém pode ler esse texto para mim? Você vai dizer assim: Herbert, que grande loucura que você está dizendo. Mas eu quero mostrar para vocês como que isso é a teologia bíblica pura. Só que é uma teologia bíblica esquecida. Porque boa parte das pessoas que se professam cristãs não leem o texto com calma, percebendo o que o texto está dizendo. Veja aí Atos 17, 24 a 28. Alguém pode ler para mim? Em voz alta. Pode ler. Ele é o Deus que fez o mundo e tudo que nele há. Uma vez que é Senhor dos céus e da terra, não habita em templos feitos por homens. Segue? Até o 28. E não é servido por mãos humanas, pois não necessita de coisa alguma. Ele mesmo dá vida e fôlego a tudo, supre cada necessidade. De um só homem ele criou todas as nações da terra, tendo decidido de antemão onde se estabeleceriam e por quanto tempo. Seu propósito era que as nações buscassem a Deus e, tateando, talvez viessem a encontrá-lo, embora ele não esteja longe de nenhum de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns de seus próprios poemas. Até aí. Eu vou terminar aí. Porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Nós somos uma gota nesse oceano chamado Deus. Deus não é alguém que está além, lá. Deus é alguém em quem eu estou. Nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Não existe nada que exista fora de Deus. Não tem um ser autônomo no mundo que existe além de Deus ou fora de Deus. Tudo que existe, existe em Deus. Ponto. O que eu quero chamar a atenção é que quando a gente pensa na presença de Deus, e aí tem um monte de igreja que diz assim, vamos buscar a presença de Deus, como se ela estivesse lá. Eu diria que a verdadeira função da fé cristã é vamos tomar consciência de que a presença de Deus permeia tudo e todos. Eu não preciso buscar, eu preciso ter a consciência de que estando aqui eu estou em Deus. De que estando trabalhando eu trabalho em Deus, estando na rua eu estou em Deus, estando no carro eu estou em Deus. Tudo que eu faço e a maneira como eu existo só existe em Deus.
Não existe nada nesse planeta que possa existir de maneira autônoma de Deus. A autonomia de Deus, a Bíblia chama de morte. Então, Deus não está mais lá e além. Deus, ele está permeando e mergulhando tudo. Ele preenche tudo. E por isso que eu tenho que ter um novo olhar para a vida. Se eu estou com a consciência de que Deus, ele preenche a tudo e a todos, eu não preciso mais buscar Deus, eu preciso ter a consciência de Deus em todos os momentos da minha vida. Por isso que Jesus falou, eu sou a luz do mundo. Deixa eu explicar uma coisa. A gente só sabe que essa caneca está aqui, porque a luz me permite ver isso. Se eu estivesse num espaço absolutamente escuro, eu não poderia ver nada. A ideia de Jesus é que quando ele chama a si mesmo de luz, ele não está dizendo para você ficar olhando somente para ele, mas para olharmos para a vida com seus olhos. A luz serve para revelar as coisas. Quando eu acendo a luz, eu percebo que tem cadeira, gente. A luz, ela é aquilo que me faz enxergar a realidade. Quando Jesus diz, eu sou a luz do mundo, ele não está dizendo o seguinte, olha, eu sou uma pessoa que estou iluminando todo mundo. Não, é como uma coisa mística, mágica. Ele está dizendo para a gente o seguinte, olha, se vocês enxergarem a realidade através de mim, vocês vão ver as coisas como eu vejo, como elas são. Então, o nosso papel de tentar enxergar Deus é perceber Deus presente, permeando e encharcando absolutamente todas as coisas. Deus está aonde? Onde eu estou. Em que momento? Todo momento. Quando eu faço o quê? Qualquer coisa. Deus está permeando e enchendo a tudo e a todos o tempo todo. Só que o nosso problema é o nosso olhar, a nossa percepção. Então, quando a gente pensa na presença de Cristo, em primeiro lugar, a presença de Cristo é o que enche tudo e todos. Eu não estou fora de Cristo. Eu estou em Cristo aqui agora. Tem gente que tem essa consciência e tem gente que está alienado disso. Porém, Deus não está somente preenchendo sobre nós todas as coisas. A segunda dimensão da presença de Cristo, da presença de Deus com a gente, é que Ele está em nós. Sobre nós, em nós. Vocês já leram a experiência de quando Paulo encontrou Jesus no caminho de Damasco? Atos 9. Essa experiência revela uma coisa fundamental da fé cristã. Paulo perseguia os cristãos, aqueles que seguiam Jesus. Jesus se apresenta para Paulo e faz uma pergunta. Por que me persegues? Você vai falar assim, poxa, mas tem um problema aí, essa história está meio maluca. Paulo persegue a igreja e Jesus está perguntando por que persegue ele. Só que é isso mesmo. Porque quando Jesus ressuscitou dos mortos, ele não é mais identificado na sua pessoa. Ele é identificado na sua comunidade. Essa é uma coisa que pouca gente entende a respeito da importância da comunidade. A gente fica adorando Jesus no céu, no trono, só que Jesus falou que ele seria visto no meio dos seus discípulos. O mundo conhecerão que vocês são meus discípulos quando vocês amarem uns aos outros. Uma vez, duas pessoas conversando a respeito daquele momento da ceia, em que Jesus encontra os discípulos no caminho de Damasco. Os discípulos estão tristes, indo embora, porque Jesus tinha morrido. Jesus aparece para eles, eles não percebem. E aí fala que eles chegam em casa, Jesus faz uma refeição com eles, pega o pão, toma o cálice, parte, dá a eles, bebe o cálice. E a Bíblia diz que o coração deles ficou aquecido. E aí, um camarada aqui do Brasil foi encontrar algumas pessoas da América Central e perguntou assim, Jesus desapareceu, para onde que ele foi? Aí um cara mais teólogo falou assim, olha, Jesus foi, ele desapareceu, ele foi para o céu. E esse cara da América Central, com uma espiritualidade um pouco diferente, ele falou o seguinte, eu acho que ele não foi para o céu, não. Na hora que ele parte o pão,
e oferece o cálice, ele não foi para outro lugar. Ele entrou dentro deles. A experiência cristã é essa coisa estranha, de que Jesus agora ele é visto e reconhecido em nós. E não fora, em nós. Em nós, no sentido de que Jesus ele está inteiramente identificado com a sua igreja. A gente gostando ou não. A igreja é, por definição, aquelas pessoas que tiveram a consciência e a revelação de que ele era o Cristo. Jesus falou, sobre essa pedra eu vou edificar minha igreja. Então todo mundo que teve a consciência e a revelação de que Jesus é o Cristo, é a igreja. E é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é a igreja. A igreja é a expressão de Cristo no mundo. Então se alguém quer conhecer Jesus, eu não tenho que dizer, vá. Eu tenho que dizer, venha. Essa é a experiência cristã. E isso significa que, para a Bíblia, Deus não está lá. Cristo não está lá. Paulo usa uma expressão, ele diz assim, Cristo em vós, a esperança da glória. Ele vai dizer que as igrejas, Paulo vai escrevendo a carta para as igrejas, diz assim, a igreja em Cristo, em Cristo, em Cristo. Essa expressão aparece no Novo Testamento 164 vezes, em Cristo, em Cristo, em Cristo. Ser cristão é estar em Cristo e Cristo em nós. Então ninguém conhece a Deus fora de Jesus. E ninguém conhece a Jesus hoje fora da revelação da sua igreja. Eu não estou dizendo que só existe salvação na igreja. Eu estou dizendo que a igreja ela é responsável por revelar Jesus ao mundo. No Novo Testamento, qual é uma das expressões para falar da igreja? A igreja é o corpo de Cristo. Quando a gente pensa que a igreja é o corpo de Cristo, o que vem à nossa cabeça? Um quebra-cabeça, um Lego que eu monto. Só que o corpo de Cristo é no sentido de que aquilo que Jesus era e o que ele representava fisicamente, agora é o que a igreja faz e representa. De modo que a ação da igreja é a mão de Cristo, o pé de Cristo, o corpo de Cristo. A igreja em movimento é Cristo no mundo em movimento. Então não existe essa desvinculação da igreja com Jesus. A igreja é o corpo dele, é a ação dele no mundo. Então se alguém quiser conhecer a Jesus, eu não digo vá, eu digo venha. Conheça a igreja, conviva na igreja, viva na igreja. Deus é comunidade, tudo que ele faz produz comunidade e relação. Tudo. Tá claro até aí o que eu estou dizendo? Tá sendo bem entendido o que eu estou dizendo? A igreja é a expressão de Cristo no mundo. Então, eu vou ler com vocês dois textos. 1 Coríntios 15, 28. Se vocês quiserem achar aí, eu vou ler na NVT, diz assim, ó. Então, quando todas as coisas estiverem sob a autoridade do Filho, ele se colocará sob a autoridade de Deus, para que Deus, que deu a seu Filho a autoridade sobre todas as coisas, seja absolutamente supremo sobre todas as coisas em toda parte. Eu diria o seguinte, que a igreja que vive aguardando a volta de Jesus deveria, na realidade, se tornar Jesus mais plenamente para tudo e para todos. Entende o que eu estou falando? O papel da igreja é fazer com que Jesus seja visto em todos os lugares. Não estou falando de maneira assim, que alguém vai dizer, Herbert, que maravilha, agora a televisão fala de Jesus, agora o Eduardo Paz resolveu fazer no carnaval, não, na virada de ano aqui um palco só evangélico. Então, Herbert, Jesus está sendo visto em tudo e em todos. Não, o que está sendo visto não é Jesus, é o show gospel, é o entretenimento, é a briga teológica. Eu estou falando que a igreja deve representar Jesus. Meu papel aqui não é falar de igreja, de denominação, até porque isso é só o aspecto artificial da igreja. A igreja não é a sua denominação.
A igreja não é o seu CNPJ. A igreja é o corpo místico de Jesus. Essa é a definição mais importante do que é a igreja. Ainda em Colossenses 3, hoje vocês vão ler Bíblia, para a gente ganhar um pouco mais de consciência bíblica. Colossenses 3, verso 11, diz assim: nessa nova vida, não importa se você é judeu ou gentio, ou circuncidado ou incircuncidado. Paulo está falando aqui para o mundo dele, eu diria, nessa vida, não importa se você é católico, protestante, calvinista, arminiano, batista, metodista, se é inculto ou civilizado, se é escravo ou livre. Paulo diz, Cristo é tudo que importa e ele vive em todos. Aí você vai dizer assim, poxa, Herbert, que absurdo. Cristo vive em todos. No capítulo 1, um pouco antes, verso 19, Paulo diz assim: pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse no Filho, e por meio dele o Pai reconciliou consigo todas as coisas por meio do seu sangue, por meio do sangue do seu Filho na cruz. O Pai fez as pazes com todas as coisas, tanto no céu quanto na terra. Todas as coisas. Perceba essa expressão, tudo, todos, tudo, todos. O que Paulo está dizendo para nós é que não existe experiência autêntica com Deus que não se transforme nessa dimensão comunitária. Se cristificar, como eu falo, é ganhar novas dimensões da realidade. Eu não sou um ser autônomo vivendo na minha bolha com a minha família. Eu sou um ser que estou conectado também a tudo e a todos. A minha vida não pertence só a mim, a minha vida é comunitária. Isso significa que para nós na Viva, a experiência autêntica com Deus se transforma em comunidade. Não existe experiência com Deus que não se transforma em experiência comunitária. Evangelizar não é dizer para uma pessoa, aceite a Jesus. Isso é fácil. Tem culto até que todo final de culto, a pessoa tem que ir lá na frente para aceitar Jesus e estoura fogos, canta, faz música, e a pessoa diz assim, 30 pessoas aceitaram Jesus. Sem consciência do Evangelho? Sem amadurecimento na fé, sem entender de fato quem é Jesus, sem entender de fato quem é Cristo? Quase que num susto. Isso é uma coisa recente do ponto de vista da história, que quem criou foi Charles Finney. Um evangelista que pegava um banco e botava do lado assim, e ele falava o banco da decisão. E no início do século XX, Charles Finney criou uma coisa chamada apelo, que diz o seguinte, aceitar Jesus é aceitar um apelo. Depois você se batiza. Durante 2000 anos da história da igreja, a maneira que alguém professa publicamente a sua fé não é aceitar Jesus, é se batizar. Só que a gente criou um adereço que é aceitar Jesus, é uma coisa esquisita. Eu tenho um amigo que aceitou Jesus 15 vezes, que ele fala. E cada igreja que ele vai, ele fala, aceita de novo um pouquinho, porque né, a gente sempre tem que aceitar Jesus. Aí eu falei, você é maluco. Você é doido. Ficar aceitando Jesus toda hora. A experiência cristã é uma experiência de deixar com que Cristo cresça em nós. Evangelizar não é fazer culto. O culto é o ápice da missão e o início da missão. A gente vai para a semana agora, acaba o culto aqui, segunda-feira, rotina, trabalho, vida real, você tendo que lidar com aquilo. O culto é onde a gente volta para celebrar a Deus, ouvir sua palavra e voltar para a nossa vida. Mas o culto não é missão. O culto é o início e o ápice da missão. Aí você vai dizer assim, mas a Igreja Católica pensa o culto como uma missão, uma missa. Pois é, essa frase é de um católico, que disse que o culto nunca pode ser confundido com a missão da igreja. A missão é o que a igreja faz depois da adoração e depois do culto. Então o culto é o início e o ápice, mas nunca a missão. Evangelizar não é dar panfleto para uma pessoa, dar um curso, ou ir para um culto, isso tudo, bom, pode ser feito, legal, mas evangelizar é se colocar numa relação com o objetivo de que Cristo seja formado naquela pessoa. Essa relação, ela não exige só isso aqui. Isso aqui que eu estou fazendo é pregação. Evangelizar é eu oferecer a minha vida para que alguém conheça Jesus. Se é fato que Jesus ele é conhecido na sua comunidade, eu sou parte da comunidade. Então Jesus é conhecido através de mim.
não fora disso, através de mim. E isso exige mesa, exige café, pizza, rotina, exercício físico, amizade, vivência, um tênisinho que ninguém está aceitando jogar. Então, se você quer apresentar Jesus para alguém, deixa eu dizer uma coisa. Primeiro, ofereça a sua vida, a sua história. Quando alguém pergunta para mim, Herbert, onde está Jesus? Eu falo, cara, está lá na minha comunidade. Está entre as pessoas com quem eu convivo. Mas como assim? Ele passeia lá todo culto? Não, a gente não vê nada disso. Mas o que eu vejo é que pessoas são transformadas, pessoas são fortalecidas. Essa é a presença de Cristo. Porque eu ganhei essa consciência de que Cristo está permeando tudo e todos. Então, se você quer apresentar Jesus para alguém, você deve oferecer a sua vida e a sua comunidade. É assim que a gente evangeliza. Oferecendo a nossa vida e a nossa comunidade. Para terminar, além de Jesus estar sobre nós e em nós, eu estou dizendo como que a gente conhece Jesus. Nosso mundo é solitário, eu estou dizendo, é solitário porque o nosso mundo está perdendo essa dimensão de que nós somos parte de tudo e de todos. Nós somos parte integrada desse universo todo. Cristo, ele se revela também através de nós. Aqui é uma coisa exclusiva da igreja. Desafiadora para a gente. Deixa eu fazer uma pergunta para você responder. Quem aqui teve um encontro com Jesus através de alguém? Conheceu Jesus através de uma outra pessoa, ou pelo menos facilitou essa experiência? Eu fui assim, pelo menos eu. Foram amigos, né, que me foram apresentando a Jesus também, né? Quem aqui nasceu num contexto cristão? A grande maioria, né? Isso é muito interessante, porque tem um instituto chamado Instituto Barna que diz que mais de 80% das pessoas que creem em Jesus creem porque alguém apresentou Jesus para essa pessoa. Ou um familiar, ou um amigo, ou uma comunidade. A verdadeira prova de que a gente está sendo cristificado é quando, depois de você ter internalizado a Cristo, entendido quem Ele é, Ele ter crescido dentro de você, agora a gente passa por um novo momento em que eu sou devolvido para as pessoas, como alguém em que ela pode conhecer a Jesus Cristo. A minha vida se torna o palco da experiência com Jesus. E aí é muito interessante porque quando a gente começa a ser cristificado, a ganhar dimensões do Cristo em nós, a fazer com que Ele cresça na nossa mente, no nosso coração, nos nossos sentimentos, nas nossas afeições, a experiência com Jesus necessariamente me leva para fora de mim. Me leva para o outro, para o próximo. Porque quando a gente fala de Deus, Ele não inclui cada vez menos. Em Deus, você inclui e ama cada vez mais. A experiência autêntica com Deus é aquela experiência em que você está cada vez mais expandido, mais aberto para o outro, para o próximo, para a vida e para o mundo. Você não imagina Jesus um cara assim extremamente retraído, fechado nele mesmo, egoísta, avarento e que não gosta... Não. O que a gente imagina é Jesus uma pessoa extremamente expansiva. Eu imagino Jesus um cara extremamente, inclusive, divertido. Por que você acha que Jesus era igual esses religiosos, seja de qualquer religião? A gente pensa em pastor, padre, qualquer religião que tem uma cara assim meio mística, que você olha para o rosto dele e parece que ele está sempre em outra dimensão. Nada. As pessoas até podem admirar esse tipo de gente, mas não gostam muito de conviver. A gente gosta de gente real, gente de verdade. Quem gosta desse tipo de gente é, sei lá, religiões meio fechadonas assim. A experiência com Deus nos coloca para fora de nós.
Então, quando a gente está com Deus, Deus ele começa a usar a nossa vida para que a gente expanda mais, através de nós, o tempo todo, através de nós. Por isso que a igreja, ela é a comunidade dos discípulos em missão. Essa aqui é uma palavra que a gente deixa fora do nosso vocabulário de vez em quando. Missão. Missão. Missão é aquilo que Cristo está fazendo através de nós. É aquilo que Cristo está nos usando para fazer nesse mundo. Tem um teólogo e pastor, né, que morreu no nazismo, chamado Dietrich Bonhoeffer, ou Bonhoeffer, alemão. Ele diz que a igreja só é igreja quando o é para os de fora. Essa história de igreja que existe para o seu fã-clube não é igreja, é clube. A igreja só é igreja quando é para os de fora. Uma igreja que não é igreja em missão, na verdade, não é igreja. As 3 igrejas parceiras que pegam parte do orçamento e botam na Viva é missão. Só que essas igrejas não fazem só isso. Tem trabalho social, tem plantação de igreja, tem ajuda. Igreja é essa coisa viva, esse negócio muito diferente de tudo. Um banco pode ter até uma ação assim nobre. Um banco pegou parte dos seus dividendos, sei lá, pega, nem sei qual é o nome que dá para isso, e botou numa grande organização, um grande hospital. Beleza. Mas a igreja é uma coisa um pouco diferente disso ainda. Porque a igreja, ela não tem um produto, ela não tem, digamos assim, uma coisa para ser vendida, ela depende exclusivamente dos recursos dos seus próprios membros, e a partir disso, a gente vai fazendo missão no mundo, trabalhando. Então não tenho dúvidas, a Viva hoje está... a gente está conversando, a gente precisa de dinheiro e tal, mas daqui a alguns anos a Viva também vai estar apoiando outros projetos de plantação. A Viva vai ter outras coisas sendo feitas através de nós, porque esse fluxo de generosidade não pode morrer. Não pode, em nós e nem através de nós. Então a igreja é responsável por estar em missão o tempo todo. Missão é evangelizar, é parte, comunicar o evangelho é parte da missão. Missão é a gente ver Cristo aparecendo nas pessoas. Por que a gente faz Casa Viva? Por que vocês acham que eu fico aqui, sentado com vocês, ouvindo pergunta, crítica, gente sai com raiva de mim? Por que vocês acham que eu me coloco nessa situação? Isso, e através daquilo que eu acho que em mim já foi e ganhou força. Se ninguém fizer isso, isso não vai acontecer. Às vezes a gente fica assim, Senhor, manda. Cara, a resposta é a gente. Igual Isaías, tendo uma visão no templo, coisa maravilhosa. Isaías faz a pergunta de doido, né? Senhor, mas quem é que vai fazer essa missão aí? E Deus pergunta, a quem enviarei, quem há de por nós? Deus pergunta. Ele fala, então sou eu que tive a visão? Sou eu que estou aqui. Eis-me aqui. Sou eu responsável por esse negócio. Então, o evangelho nos implica para missão. Essa é uma palavra que tem que estar no nosso vocabulário cristão. Missão, missão, missão. Porque não existe essa vida cristã meio budista, que eu oro de manhã. Aí eu entro num transe, Deus está aqui, que maravilha. Acho que não me coloca em missão nunca. Eu acho que tem um momento da nossa vida, e pelo qual eu passei, que é muito importante, em que a gente vai tendo experiências com Deus. Mas chega uma hora que Deus fala assim, chega, acabou, vamos fazer alguma coisa agora? Vamos construir alguma coisa juntos? Porque senão, essa coisa morre na gente. Então a melhor maneira de você permitir que Deus use a sua vida e que Jesus vai sendo visto é discipulando pessoas, ensinando a elas e vivendo o evangelho para elas. Gente, não tenham dúvida de que eu vivo a vida que eu vivo, tentando ser mais parecido cada vez mais com Jesus, muitas das vezes por conta da igreja. É a responsabilidade com a igreja
que inclusive me santifica, que inclusive me transforma. Eu não tenho filho, mas eu imagino que é uma relação parecida dos pais com seus filhos, que às vezes tem que tolir coisas nele, para que seja um exemplo, para que eduque aquela criança que está ali. A nossa missão só é percebida quando a gente tem alguém com quem e a quem a gente dedica a vida. Enquanto a gente está dedicando a vida a gente mesmo, eu não tenho muita grande responsabilidade. Não tem parâmetro, eu não tenho quem está me vendo ali como exemplo. Agora, quando eu digo assim, a minha vida será dedicada a isso, aí o jogo muda. Então, Jesus tem um jeito diferente de lidar com as coisas. Às vezes, as pessoas chegam assim e falam assim, ora para que Deus me abençoe, ora para que Deus abençoe eu possa comprar isso, ora para que Deus abençoe eu possa ter esse carro, olha que bênção que Deus me deu. Só que tem um negócio esquisito com Jesus. Toda vez que Jesus pega alguma coisa, levanta para o céu para abençoar, logo em seguida ele reparte. Na multiplicação de pães e peixes, ele pegou, deu graças e falou, agora dá a multidão de comer. Então, se você quer ter um carro que Deus abençoe, sabe que esse carro seu vai ser usado repartindo para um monte de gente. Se você quer ter uma casa que Deus abençoe, sabe que essa casa vai ser repartida para um monte de gente. Não existe nada que seja nosso, que Deus nos deu, para a gente falar assim, olha que homem de Deus o Herbert é. Está morando numa cobertura. É só ele, Jenny? Cara, isso não é evangelho não. Isso pode ser riqueza, posso ter ganhado. Isso não é evangelho. Evangelho é o seguinte, cara, olha o que Deus fez. Agora ele está tendo que se doar ainda mais, porque ele recebeu mais. Porque a quem mais é dado, mais é cobrado. Não espere receber muito se você não está disposto a doar muito, a repartir muito, a ser muito mais para as pessoas. Não tem como. Deus, ele usa e ele abençoa pessoas que ele sabe que ele pode repartir, dividir, multiplicar. Essa é a lógica do reino de Deus. Então Deus quer usar a sua vida. Grava isso. Deus quer usar a sua vida. Eu diria, de maneira prática, que você tem que se desafiar a participar ou abrir uma casa viva. Tem que se desafiar. Eu acho que o ano de 2025 vai ser um ano assim, em que a gente vai conversar muito sobre missão. O que é esse negócio? É maravilhoso estar aqui, orar, falar, nossa, eu saio com o coração cheio de Deus. Cheio para quem? Você transborda em quem? Você enche, esvazia? É igual um ralo furado, sei lá, um negócio assim? Não, Deus enche a gente para a gente multiplicar isso. Se desafie a contribuir financeiramente para que a gente tenha condições de ter um espaço fixo, em que outras pessoas possam se beneficiar da sua contribuição. Da sua. Se desafie na missão. Tem muita gente que nem sabe disso. Mas eu vou falar porque algumas vezes eu acho que é importante dizer. Quando eu vim plantar a Viva, eu diminuí o meu salário em 50% do que eu ganhava na igreja anterior. Porque eu não recebi das parceiras do projeto de plantação tudo que eu pedi. Então, se tem alguém que tem que cortar, se multiplicar, dar o seu jeito, sou eu. E se a Viva chegar no outro momento que eu tiver que me multiplicar de novo, me repartir de novo, eu vou fazer. Fiz isso tantas vezes. Em Nova Cidade, quando eu fui pastor na Baixada, a situação era muito difícil. Eu peguei uma igreja cheia de dívida e eu saí de lá, a igreja não tinha R$1 de dívida. Quem teve que se multiplicar para aquela igreja fui eu. Abri mão de um monte de coisa para que aquela igreja pudesse existir com paz e tranquilidade. Eu não tenho dúvida de que Deus faz isso com a gente. Aqui na Viva é a mesma coisa. E quantas vezes isso vai acontecer? Eu acho que quantas vezes Deus quiser. Eu aceitei essa missão. Eu aceitei esse negócio. Mas não tenho dúvidas. Deus nunca, mesmo alguém pode dizer, você está se diminuindo. Eu acho que eu estou me multiplicando, sabe? Eu estou me dividindo. Porque nunca, na nossa história, na minha e da Lidiane, nunca faltou nada pra gente. Absolutamente nunca. Nunca, 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 nunca. Eu vou repetir isso várias vezes. Nunca, nunca, nunca. Porque nunca. Então, em vários momentos, a gente viu o seguinte, caramba, diminui aqui, Deus aumenta aqui. Isso acontece o tempo todo. Por isso que eu acho que o meu
grande desafio nunca vai ser financeiro, é da gente ter consciência do evangelho em nós, de que ele faz a gente se multiplicar para a missão. Então, eu estou compartilhando isso com vocês porque eu estou dizendo o seguinte: vocês querem ver a presença de Jesus entre nós? Saiba que ele vai mexer na sua vida. Porque a gente adora ir para aqueles cultos que a gente fala, nossa, a presença de Deus foi tão maravilhosa. Aí sai do culto, vai para o lanche, cadê a missão? Não tem missão? Então, essa presença é esquisita. Deus, ele está em missão, Deus está trabalhando. E ele vai usar a sua vida para isso. Então, perceber Jesus no mundo é primeiro perceber que ele está permeando tudo e todos, sobre nós. Mas ele também está em nós. Em algum momento, ele será através de nós. Esse movimento aí que Deus faz, ele vai acontecer na nossa vida. De modo que se alguém hoje perguntar para você onde Jesus está, se ele é o Deus Emanuel, o Deus conosco, você pode dizer o seguinte: Deus está aqui em nós. Olhe para a minha vida, anda comigo, venha para a minha comunidade. De outro modo, você pode dar livro, texto, isso é uma vida fria e indiferente. Vida em que Jesus se revela é através de mim aqui, do Herbert. É minha raiva, minha alegria, minha tristeza, às vezes a nossa confusão, é a nossa vida de verdade. Quem está na Casa Viva aqui desde o começo, acho que Felipe, Verônica e Nath, acho que são as pessoas que estão desde o dia 1, né? Vocês já passaram por tudo, me vendo de todo jeito, de toda maneira. É isso. Não é uma pessoa perfeita, idealizada, é do jeito que é. Entendeu? São pessoas como nós que Deus usa. Então, onde está Jesus, o Deus Emanuel, o Deus conosco? Aqui, entre nós, com a gente, através da gente, vivendo entre nós. Que Deus nos abençoe e que ele possa se revelar em nós, através de nós e por meio de nós. Senhor Jesus, muito obrigado por essa manhã, por esse início de domingo. Que o Senhor encha a nossa vida, o nosso coração, Senhor. Isso para a glória do teu nome. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o amor de Deus, nosso Pai, e a doce comunhão do Espírito Santo seja sobre nós hoje e para sempre. Amém.